Olá mundo, tudo bem? Eu sou André Noel do Vida de Programador e eu vim aqui trazer 5 dicas, 5 novidades que tem no JavaScript para deixar o seu código mais supimpa, mais legal e você poder ostentar falando também, foi o JavaScript que me deu. Legal? Novidade? Novidade nada, isso aí já existe há alguns anos. São novidades, porque tem coisa que é do ES6, tem coisa que é do ES 2020, tá? Faz uns anos já alguns que saíram. Mas não é uma coisa que o pessoal tem no dia a dia, não é uma coisa que todo mundo usa. Então acaba sendo novidade também. E é uma dica bem legal aqui que eu trouxe pra vocês. Você trouxe as dicas? Eu vivo vendo vídeo. Tá, tudo. Eu ia falar no final, tá? Eu ia explicar no final. Sim, essas dicas eu vi no Web Developer Simplified, que é um canal bem bacana, mas é em inglês, então eu tô trazendo aqui em português também, pra facilitar trazer as dicas pra todo mundo. Então, fica atento aí que eu já vou falar pra vocês as dicas. Assim que ele ficar quieto. Bom, são algumas dicas bem legais. Não é aquela coisa que você não consegue programar se não tiver elas. Você consegue muito bem. Mas depois que você aprende, você não quer parar de usar. Tá legal? Então, vou mostrar minha tela aqui. Eu vou compartilhar com vocês. E a gente vai ver aqui a partir dessa página de exemplo. São 5 dicas. Vamos para a primeira delas. Eu vou abrir aqui o editor. Tem aqui, ó, basicamente a nossa página que tem um título, tem um parágrafo e tem um botão, que é o que a gente vê aqui na nossa página, beleza? Mas o que vai me interessar é olhar aqui o meu console log por enquanto. A gente vai ver algumas coisas aqui no console, então eu vou lá no meu código. Bom, primeira dica é a seguinte, sabe quando você tem um objeto, e você tem um objeto pessoa, aqui no caso person1, pessoa 1, tem nome, tem sobrenome, tem endereço, o endereço tem rua, número, cidade, e você quer listar essas coisas, você quer mostrar essas coisas. Bom, vamos lá, se eu fizer aqui o nosso famoso console log na pessoa 1, o que aparece lá no console? Eu vou dar um zoom aqui bem grande para a gente ver. Então aparece o meu objeto. Se eu abrir aqui, ó, eu tenho o nome, sobrenome e o endereço. Então nome, sobrenome, endereço. O endereço tem as partes dele. Beleza, mas eu quero buscar só o nome da rua, por exemplo. Eu quero exibir o nome da rua. Então eu posso ir no console log, mudar aqui, ó, person1 para person1.address, que é o meu endereço, .street, que é a minha rua. Vamos ver como funciona? person1.address.street e beleza, ele mostra a rua e tá de boa. Então eu vou colocar um outro console log aqui pra gente ver o nosso programa continuando e até que chegue ao fim e colocar um fim aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho a rua e tenho o fim. Beleza, até aqui nenhuma novidade. Mas o que acontece quando acontece um erro, quando não tem um endereço? Por exemplo, aqui a nossa pessoa 2. Eu tenho nome e sobrenome, mas não tenho endereço. Se eu fizer a mesma exibição, colocar o person2.address.street, isso aqui mata o meu código. Ele dispara um erro, daquele throw error tal, um erro que é aquele famoso erro fatal, né? Tipo, não seguiu o código, não exibiu o meu console log fim aqui e matou. Nesses casos, por que aconteceu isso? Tá aqui, ó, não é possível ler propriedades de algo undefined, de algo não definido, que no caso eu não tenho street para um endereço não definido. Se eu tirar o street aqui, ó, o person2address é simplesmente um undefined. E aí ele não matou o programa, tá? Ele é algo não definido. Só que algo não definido eu não posso pegar uma propriedade dele, tá? E aí como que eu resolvo isso? Basicamente, tem dois jeitos aqui, rapidamente pensando. A gente poderia colocar um if aqui, ó. If person 2, tipo se a pessoa 2 existe, e person 2 tem um endereço, address, e person 2 tem um address e tem street. Tipo, se existe tudo isso, aí sim você exibe o seu console log aqui.
E aí, o que acontece é que não vai exibir nada e beleza, mas ele não dá problema no programa, ele segue adiante, continua executando. Uma outra forma seria eu colocar tudo isso dentro do meu console log. Ao invés de dar um console log direto, isso pensando que você pode estar em outra parte do programa, não no console log, tá jogando numa variável, numa constante, no que for, eu poderia colocar aqui, ó, vamos jogar esse person street aqui para uma constante, ó, constante, street, pega isso tudo, e eu quero imprimir aqui o street. É a mesma coisa, só jogando numa constante, deu aquele erro. Eu poderia fazer algo aqui, ó, person2 e person2.address e person2address street. O que está fazendo? Ele vai testar e se tiver o street ele coloca lá. Então ele dá um undefined aqui, porque não tem e pronto. Se eu fizesse isso no person1, vou colocar aqui, ó, person1, ele vai mostrar a Avenida Grace Hopper, beleza. Vamos para a dica, agora que entra a dica supimpa, que é o que? É algo chamado de optional chaining, ou o que? Encadeamento opcional. Como assim? Ao invés de fazer tudo isso aqui, eu poderia simplesmente colocar do jeito que a gente colocou antes, dá o person2address street, que no caso dá o erro, que no caso mata o nosso programa, mas tem agora uma opção de eu colocar uma interrogação no final de cada parte aqui, ó. Então eu coloco person2 interrogação address interrogação ponto street. É o mesmo teste que a gente fez antes. Ele testa se existe pessoa address e se tiver, aí ele vai pegar o street. Certo? Salvando aqui, olha que legal. Ele vai mostrar o undefined igual a gente viu quando a gente fez usando o e comercial. É a mesma coisa, só muda a sintaxe para ficar bem mais legível. Então essas duas linhas elas fazem a mesma coisa. A gente vê que a segunda forma é bem mais elegante, bem mais legal. Bacana, essa foi a primeira dica. Então vamos para a segunda dica. A segunda dica é o seguinte: imagina que a gente vai calcular um valor de algo com imposto. Então vou criar aqui uma funçãozinha, calcula valor, vou colocar em português mesmo, tá? Que vai receber o que? Vai ter um preço, um imposto e uma descrição. Beleza. Essa função, o que ela vai fazer? Basicamente eu vou ter um total. Vamos dizer o seguinte: o preço é o preço vezes o imposto, que dá o total. E vou escrever na tela, tá? Então vou dar um return aqui. Com o quê? Uma mensagem aqui, ó. O valor total de o quê? Descrição e aí o meu totalzinho que eu calculei ali acima. E pronto. E aí eu posso exibir na tela o valor certinho. E aí eu posso rodar aqui um console log, ó. Console.log, chamar o meu calc valor e vou passar preços aqui aleatórios. Ó, vou passar um preço de 100, que fica fácil da gente ver, né? O imposto vai ser de quanto? De 2%, 0,02. E a descrição, camiseta. Bom, uma camiseta sem on. E pronto, vamos ver aqui o nosso exemplo. Eu vou comentar o que a gente fez antes ali para não ficar toda hora mostrando aqui. Então vamos lá. É isso aqui, ó. Comentar esses console log aqui. Pronto, agora só fica o que a gente está fazendo. O valor total da camiseta é 2. Beleza. Quanto que era a camiseta mesmo? Tá fazendo conta errada. Vamos ver aqui, ó. Eu estou fazendo preço vezes o imposto. O preço é 100. Eu estou multiplicando por 0,02. Na verdade, eu estou calculando só o imposto, né? Burro. O preço é o preço mais o preço vezes o imposto. Agora sim. O valor da camiseta é 102. Beleza, não vou me preocupar com casos decimais agora, só para a gente ter uma noção. Colocar só um RS aqui, ó. Então ficou R$102. Ficou bonitinho. Mas suponha que a gente tem mais umas duas chamadas aqui, ó. E vamos por aqui, ó. O valor é 100 também. O imposto é 0, não tem imposto nenhum. E é outro produto, uma caneca. Nossa, caneca R$100. Então, caneca térmica. Será que tem na loja Vida de Programador? Vamos ver.
E no próximo aqui eu vou colocar um imposto undefined. E não vou colocar aqui um valor nenhum para colocar uma string vazia para descrição. O que acontece aqui, ó? O valor total da camiseta é 102, beleza. No segundo, o valor total da caneca térmica é 100, por quê? Ele pegou o 100 vezes o 0, deu 0, somou ali, beleza, não deu nada. E no último aqui ele deu que o valor total é not a number. Por que é not a number? Porque eu passei um undefined. Então se eu passo undefined aqui, eu mato a situação. Então eu precisava testar antes para não receber o undefined. Como que a gente faz? A gente pode ir lá no cálculo valor e vamos redefinir aqui o imposto. Vamos dizer aqui, ó, que o imposto, vamos colocar aqui, ó, imposto ou vamos dizer que se ninguém definir o imposto é de 0,5. Então é 5%. Tá? O nosso imposto aqui da camiseta é 2, mas para onde é undefined a gente coloca 0,05. E aí ele coloca aqui a camiseta é 102, caneca térmica é 105 e o valor total é de 105. Pera aí que tá estranho, né? Eu não tenho... Ó, aqui é 0 o imposto e ele está pegando 105, por quê? Porque esse teste aqui ele testa 0 para ele é falso. Então esse aqui é um teste com ou. Tudo que for falso ele vai pegar o segundo valor. Então 0 é falso, string vazia é falso e coisa assim. Por exemplo aqui, ó, na nossa descrição, que eu tenho uma string vazia, poderia fazer algo do mesmo estilo. Descrição recebe a descrição. Se não tiver descrição, vamos colocar um sem nome. Estranho, mas tudo bem. E aí ficaria aqui, ó, o valor total do caneca térmica é 105, o valor total de sem nome é 105. Beleza, tá funcionando, mas não é a melhor opção. Por quê? Porque não tá dando certo aqui com o nosso 0. Ele entende que aqui é o 0, ele é falso. E a string vazia também é falso, não é um undefined. Eu poderia ter um undefined aqui. O undefined trocaria por sem nome. Mas se eu quiser forçar uma string vazia aqui, ele não aceita a minha string vazia. Ele também transforma com sem nome. Aí que entra a nossa dica número 2, depois dessa longa introdução. O que é a nossa dica número 2? É o null coalesce, que também veio no ES 2020, que é um operador novo, que ele faz a mesma coisa, só que ele faz melhor. Como assim? Ao invés de usar o ou aqui, as duas barras verticais, a gente coloca duas interrogações. Nos dois casos aqui, duas interrogações. Por quê? Porque ele vai testar se o imposto é nulo ou se é undefined. Se for nulo ou undefined, aí ele pega o segundo valor. Se for 0, 0 não é nulo e nem undefined, então ele deixa 0 ainda. Como assim, ó? Ó, a camiseta tá beleza, o valor da caneca térmica é R$100. Por quê? Eu tô passando 0 para ela, então o 0 é 0. 0 não é nulo, então ele respeita isso daqui. E aqui também, ó, undefined, eu tenho undefined no imposto, então ele coloca 105 aqui, ó. Beleza? Mas o nome não é undefined, o nome é string vazia, então é string vazia aqui. Se tivesse undefined aqui, aí sim ele ia trocar, certo? Então é ótimo esse operador, porque se for nulo ou se for undefined, que são casos onde pode dar um pipoco grande no nosso programa, ele pega o segundo valor, o valor padrão. Beleza? Valeu essa dica? Então vamos para a terceira dica agora. Qual que é a nossa terceira dica? A terceira dica é bem bacana, é bem simplesinha, vai ser mais rapidinho. Que é o seguinte, eu tenho três variáveis aqui, ó. Eu tenho dog, cat e elephant, que é um cachorrinho, gatinho e um elefante. E eu quero criar um objeto animais. Então eu vou criar um objeto novo aqui, ó, const animals, já que está tudo em inglês. E o meu objeto vai ter um cachorro, um gato e um elefante. Então o cachorro vai receber a minha variável dog. Beleza? O cat vai receber a minha variável cat. E o elefante vai receber a minha variável elefante. E aí eu posso exibir aqui, ó, um console log nos meus animaizinhos. E vamos ver o nosso objeto. Olha que bonitinho. Eu tenho o objeto dog, cat e elephant. Então aqui ele põe ordem alfabética, né? O gatinho, o cachorrinho e o elefante. E beleza. Beleza, mas qual que é a dica? A dica vem agora. Se eu estou usando a propriedade do objeto e a propriedade do mesmo nome da variável, eu posso simplificar a declaração simplesmente colocando
o nome da propriedade, que é o mesmo nome da variável. E aí fica bem mais elegante, ó. Animais, dog, cat e elephant. E salvei e ele dá o mesmo resultado, dog, cat e elephant, porque ele bate o nome da variável com o nome da propriedade. Só funciona se o nome for igual. Se o nome da variável fosse little cat, aí aqui já não ia funcionar porque ele fala little cat is not defined. Então eu poderia colocar aqui little cat recebe cat, se eu quiser muito que a minha propriedade tenha esse nome. Então eu tenho dog, little cat e elephant, belezinha. Tá? Então você não precisa ficar repetindo a variável, isso é muito bacana, muito belezinha. Gostaram da dica número 3? Vamos para a dica número 4 agora. E agora a gente vai brincar um pouco com o nosso console log. Porque o nosso console log ele tem esse formato padrão de mostrar as coisas, é muito bacana. Mas tem algumas dicas para formatar a saída no console log que pouca gente sabe e pouca gente usa. Por exemplo, se você vier aqui no seu código e falar, ó, eu vou escrever aqui, ó, a pessoa 1 é, e vou colocar aqui o meu objeto person1. Lembra que o objeto aparecia bonitinho, né? Se eu fizer isso, ele não aparece mais bonitinho. Ele aparece, a pessoa 1 é object e pronto. Ele pegou, jogou dentro da string, só disse que tem um objeto ali na variável. E o que é esse objeto? Não sei. Mas aqui na parte do console log, a gente pode usar um truque que quem é acostumado com linguagem C deve estar acostumado lá no printf, a você usar alguns marcadores especiais, tá, para você formatar melhor a sua string. Então a gente pode fazer uma coisa aqui um pouquinho diferente. Eu poderia dizer o seguinte: a pessoa 1 é, e colocar um porcentagem O maiúsculo aqui. E aí eu ponho uma vírgula fora da string e coloco o objeto person1. O que ele vai fazer? Ele vai combinar isso daqui com o porcentagem O e vai aparecer um objeto mais bem formatado. Como? Ele aparece aqui, ó. A pessoa 1 é object. Continua aparecendo object, sim. Mas olha a setinha aqui, ó. Eu posso clicar e ver o objeto estruturado. E agora vem a parte mais divertida do seu console log, que é essa parte que acho que vocês vão usar mais, que é como que eu posso formatar o meu console log. Vamos pegar aqui, ó, console.log, e aí eu vou copiar aquele texto aqui esse texto aqui bonitão do parágrafo, dá um Ctrl C, Ctrl V mesmo, só para mais rápido, e vou mostrar no console. Beleza, ele tá com zoom, se não tivesse com zoom, ele ia ficar aqui, ó, quase não dá para ver, um detalhezinho, mas você pode formatar o console log também. Como? Se você colocar dentro da sua string, em qualquer lugar, um porcentagem C, a partir daquele porcentagem C ele aceita uma formatação com CSS que você vai colocar depois da sua string. Então eu vou colocar aqui um vírgula e vou colocar uma formatação também entre aspas, font size 2 pontos 32 pixels, e eu vou colocar em negrito. Então eu vou colocar o font weight, né? Aqui eu tenho que usar um ponto e vírgula, font weight 600. Salvei. Olha que bacana. Aqui não tá com zoom. Ó, se eu escrever alguma coisa aqui embaixo, ó, tipo header. Olha que pequenininho que tá o elemento. Mas o que a gente formatou aparece grandão do jeito que a gente quiser. Posso colorir? Pode colorir. Vamos brincar aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó, color green. Aqui ele aceita as cores do CSS do jeito que o CSS faz. Tá verdinho, olha que bacana. Posso fazer parte de um jeito, parte de outro? Pode. Aí você faz o que? Coloquei o porcentagem C. Ele vale essa formatação para tudo que vem depois. Se eu quiser, aqui ó, vamos supor, depois do ponto, eu vou colocar um outro porcentagem C. E aí ele vai pegar a segunda formatação. Se eu só salvar e voltar, ele não fez nada aqui porque eu não coloquei as duas formatações. Mas eu vou colocar uma outra vírgula e vamos colocar aqui, ó, color red. Salvei. Olha aqui, ele ficou com a cor vermelha, mas ele não reaproveita a fonte de antes. Então eu posso colocar color red, fonte, escreve direito, fonte size, vamos colocar maior ainda, ó, 40 pixels. Que bacana. Então esse aqui está em negrito, esse aqui está não negrito, mas está maior
e você pode fazer suas brincadeirinhas aqui no console log. Legal? Tem gente que coloca escondido no site, aí quando a pessoa abre o console log no site, parece um negócio bonitão, uma logo, alguma coisa assim. Fica legalzinho. Gostaram da dica 4? Então vamos para a dica 5, que é a mais simples talvez de todas, que é o que a gente está usando aqui, sem falar muito o que a gente está usando. Mas olha só, quando eu chamo aqui ó, no script 5, eu tenho o seguinte, ó. Na minha dica 5 eu peguei uma variável parágrafo, que pega o parágrafo da minha página. O que esse parágrafo faz? Ele está selecionando esse parágrafo aqui. Eu posso pegar e mudar o estilo do parágrafo aqui, ó. Vou colocar uma cor vermelha e um font weight 600, então um negrito. Salvei. O que ele vai fazer? Ele vai alterar a cor para vermelho e vai colocar em negrito. Beleza, nada demais. Mas o que acontece? Repararam que eu não estou colocando dentro do onload? A gente costuma fazer o window onload. E aí esse window onload recebe uma função. E tudo que vem dentro dessa função é executado quando eu carrego a página, quando eu termino de carregar. Então se eu colocar aqui o código, a hora que terminar de carregar a página, faz isso daqui. Por que a gente costuma fazer isso? Para você pegar a página depois de renderizada e você poder aplicar o seu código. Se você não fizer o window load, você tem que colocar o script lá no final. No nosso caso, o script está todo no head. Ele não está aqui no final e ele não está com o window load. Qual que é a mágica? A mágica é essa palavrinha defer. Defer significa basicamente espera carregar o documento e depois roda o script. Então por isso que eu coloco o defer aqui, eu não preciso colocar o window onload. Mas se eu colocar o window onload também não dá problema. Até é interessante às vezes o window onload se você vai fazer alguma coisa assíncrona e tal. Mas essa é uma dica bem legal. Já até acostumei meus scripts, geralmente eu coloco aqui já com defer e pronto. E existe ainda a opção de você usar o async aqui direto. Se você vai trabalhar com funções assíncronas, você pode carregar também o seu script de forma assíncrona aqui na chamada direto também. Tá? No nosso caso aqui eu vou usar o defer para carregar o documento e depois aplicar as formatações. Se eu tirar o defer daqui, o que acontece? Ele carrega o script na hora que ele chama aqui, ele executa, só que nessa hora ainda não existe essa parte de baixo. Então não existe o parágrafo para mudar de cor. Então ele executa e depois ele carrega o parágrafo. Aí o parágrafo fica sem modificação nenhuma. Se eu coloco o defer de volta, ele fala carrega tudo, carrega o parágrafo, carrega tudo, depois executa o script. Então depois ele executa e muda. Beleza? Bacana? Então essas foram as 5 dicas. Foram as 5 dicas que eu aproveitei lá do Web Developer Simplified. Vou deixar o link aí também para vocês quiserem ver o original. Ele é mais bonito que eu, fala de jeito mais legal. Mas se você gostou, dá aquele joinha, passa para seus amigos, colegas, parentes e todo mundo que você puder. E é isso aí, gente. Estamos voltando com os vídeos. Estamos voltar a fazer vídeo com dicas para vocês. E pode mandar aí nos comentários o que vocês querem ver de dica. O que vocês querem ver de dica de programação, de coisas além e tal. O que vocês quiserem. Beleza? Podemos ir? Finalmente! Beleza. Vambora, né? Então valeu, gente. Brigadão. Até o próximo vídeo. Tchau.